Agregar valor, alavancar, background, branding, brainstorm, case, disruptivo, DNA, feedback, pensar fora da caixa, proativo, quebra de paradigma. Começando mais um Fake Noise aqui no Mob Show. E a sua vida pode ser muito melhor do que ela está sendo agora. Basta você acreditar. Acredite nos seus sonhos e o mundo mudará para se adequar a tudo aquilo que você deseja, desde que você deseje com força, de dentro do coração. E você consegue. Sim, você consegue. Você acha que a vida de coaching é fácil? É dificílima. Você tem que ficar fazendo palestra, tem que encher o rabo de grana. Eu poderia ser o coach. Saúde! As palestras de coaching aí, a grande maioria, elas são recheadas de histórias edificantes, mas é claro que a grande maioria é falsa. E é isso que a gente vai ver agora. Por que é claro? Porque é claro que são falsas. Não é. Eu achei não é. que eram todas verdadeiras. Você tem que mudar o seu mindset. Ah, Entendeu o que a gente vai falar agora? É verdade. Eu tô com um mindset muito derrotista, esse que é o problema. Primeira historinha, que um condenado morreu ao ser enganado de que o seu sangue estava sendo drenado. Um cientista queria provar que o cérebro é muito mais potente do que se imagina. Então o que ele fez? Ele propôs pegar um condenado da cadeira elétrica e falou assim, já que você vai morrer, então vamos fazer um experimento com você. Eu vou cortar o seu dedo e vai ficar pingando o seu sangue, e se o sangue coagular, você tá livre. E se o sangue não coagular, você morre. Beleza? Aí o cara falou, beleza, topou. E com isso, ele foi lá, cortou o dedo do cara e colocou uma mangueirinha de soro para ficar pingando ali do lado sem que o cara visse. E aí o cara só ouviu o barulhinho do sangue caindo. Em determinado momento, o coração do cara parou de bater porque ele estava acreditando que estava sem sangue já. Que ele tava perdendo sangue. E com isso ele provou que o cérebro consegue enganar facilmente o corpo. Você consegue morrer desde que você acredite que esteja morrendo. É claro que essa história é falsa e ela é usada apenas em palestras motivacionais para tentar enganar o povo e fazer com que você... Só você acreditar que a coisa acontece. Mas sabe por quê? Porque é quântico. Ah, é É quântico. quântico. É quântico. Eu dei uma procurada na internet aí e descobri que isso é uma lenda que surgiu de uma variação de um texto do livro Drunken Call Landmines. É isso que fala? Falei. Drunk Call Landmines, de Darley Mix. Nesse conto original ele queria provar que através da hipnose você poderia matar alguém. Você hipnotizava a pessoa colocando uma toalha molhada na cabeça da pessoa e ela achava que estava tendo uma hemorragia atrás da cabeça e acabava morrendo. Mas esse conto é falso, tá, gente? Ele existiu, é fictício. É fictício, mas foi feito para ser fictício. Exato. Ah, tá, entendi. Outra, a tecnologia de milhões e o ventilador. Eu gosto tanto dessa história. Uma multinacional que fabricava pasta de dentes estava com problemas lá porque a cada X caixas que caíam na esteira, uma delas vinha sem a pasta de dente dentro, a caixa vazia. Entendi. Então o que eles fizeram? Gastaram 8 milhões de dólares ou de reais, dependendo da versão, para contratar uma equipe de engenheiros que fez um monte de traquitana lá, um monte de adaptação, que conseguia avisar quando uma caixa passava sem a pasta de dente, ele avisava. Ficar mais leve e tal. Isso, Depois de alguns meses, eles voltaram lá para ver se estava funcionando direitinho e descobriram que estava desligado. Todo esse trabalho que eles fizeram estava desligado, eles não estavam usando. Aí foram falar com o chefe lá da sessão e descobriram que eles fizeram, na verdade, uma vaquinha entre eles e compraram um ventilador, que aí quando passava a caixa vazia, eles empurravam aquela caixa e pronto, resolveu o problema com apenas 100 reais, 200 reais. Então com isso eles querem dizer que às vezes é uma solução muito mais simples, consegue resolver uma coisa muito mais difícil. O que seria mais viável para a empresa? Gastar 8 milhões para evitar que caixas vazias passassem ou gastar 8 milhões para evitar que as caixas ficassem vazias? Pois é. Né? Também... Por falar nisso, você tem que pensar fora da caixa. Olha só, tem que quebrar os seus paradigmas, cara. Quebra os seus paradigmas. A águia, depois de uma certa idade, ela vai para cima da maior montanha, fica lá sozinha e lá ela tira todas as penas. Arranca o bico, né? Arranca o bico e depois ela renasce de novo. E isso é uma fábula pra gente dizer que a gente tem que se reinventar. Isso eu li, acho que quando surgiu o E-Farsa eu li esse negócio. O bico da águia não é uma unha que cai e cresce de novo. Aquilo lá são ossos, muito... É como se você arrancasse seu nariz, o nariz mesmo, o osso nasal, o osso lacrimal, todas essas coisas assim, e nascesse outro no lugar. Peguei seu nariz,
Peguei seu nariz. É muito difícil encontrar um animal que se automutila na natureza. Só quando a coisa tá muito feia. Ou quando ele tá em Muito feia. cativeiro. Exato. Isso não é uma coisa Não, e normal é de diferente, acontecer. por exemplo, de um animal que eventualmente precisa dar umas coisas mais no tranco, que nem pra trocar o exoesqueleto ou pra trocar a pele, né? Cobra pra trocar a pele. Eventualmente ela precisa se ocultar, né? Ficar num lugar mais restrito pra conseguir soltar essa pele. Fica mais fragilizado, né? Porque, enfim, você tá mais sensível, né? Então isso realmente é uma coisa que pode acontecer. Então você podia usar a cobra no lugar da águia quando você for fazer a sua palestra. Vamos lá. E o negócio da Tramontina, a Tramontina, né? Que o cara era porteiro de bordel. Eu sou porteiro de motel. Eu vejo quem Eu vejo é aqui que nasce chifre na mamãe. É aqui que nasce o chifre no papai. Foi lá que nasceu Gaia e papai. Essa história também circula há muito tempo na internet e vários palestrantes usam isso como uma história edificante que conta a história do Valentim Tramontina. Ah, do Tramontina. Que ele não é o Tramontina da TV. Eu ia falar, eu ia perguntar. Deve ser parente, né, de algum jeito. Deve ser. Que ele era, segundo essa história, porteiro de um bordel. Aham. E ele foi mandado embora porque ele não sabia ler. O dono do bordel falou assim, você sabe ler? Ele falou assim, não senhor, então mandou ele embora. Depois, com o dinheiro da indenização, ele foi lá e comprou algumas ferramentas e começou a fazer alguns reparos na cidade para as pessoas. Depois ele acabou descobrindo que vendendo as ferramentas ele ganhava muito mais dinheiro do que fazendo conserto. E aí ele conseguiu levantar o seu império. E depois, quando ele estava lá no auge do sucesso, veio um jovem pegar um autógrafo dele. E aí na hora que foi pegar o autógrafo, ele falou assim, eu não sei escrever. Aí o jovem falou assim, nossa, você não sabe escrever e tem esse império todo. Se você soubesse escrever, o que você ia ser? Ele falou assim, se eu soubesse escrever, eu seria porteiro do puteiro. Bom, mas essa história é falsa. Em primeiro lugar, porque não tem isso. A gente não encontrou isso na biografia, do Valentim Tramontina, você consegue achar. Né? E outra, não tem nenhuma prova de que ele fosse analfabeto. Na verdade, de acordo com o site da empresa Tramontina, o Valentim Tramontina chegou na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, em 1911, para montar o seu próprio negócio numa pequena oficina estabelecida num terreno alugado. Só que ele morreu em 1939 e não chegou a ver a sua empresa virar um império. Quem fez isso foi a mulher dele, que conseguiu fazer aí com que a empresa ficasse uma das maiores do Brasil e do mundo até. E foi só em 69 aí que a Tramontina virou sociedade anônima e passou a fabricar ferramentas em larga escala e etc e tal. Então, muito tempo depois do Tramontina morrer e talvez até da senhora dele morrer também, né? Então pare de ficar falando essa história de que quem não estuda não vai pra frente. Por favor, continue incentivando as pessoas a estudar aí, vai. Eu estudando. Agora eu vou perguntar pra você, você sabe a origem daquela expressão Shark Tank? Eu nunca nem ouvi essa expressão Shark Tank, mas tudo bem. Essa lenda diz que os navios pesqueiros lá no Japão saíam para pescar e aí, quando os peixes voltavam, tinha alguns problemas. Ou os peixes congelavam dentro dos tanques, ou eles morriam no meio do caminho e perdiam o gosto, chegavam sem graça. O peixe não ficava fresquinho. E aí a ideia que eles tiveram foi de colocar um tubarão em cada tanque para que o tubarão ficasse agitando. Eu vou te pegar, olha aí. Dava uma agitada, era o animador de palco, né? Tipo o tubarão. Imagina, vamos lá, gente! Imagina o tubarão. Baby Shark. Você não conhece essa, né? Você não tem criança, você não sabe. Claro, né? Os coaches usam isso dizendo que você tem que ter um tubarão na sua vida. Que um tubarão que te tire da zona de conforto. Você seja mais proativo, o tubarão é que vai te dar um branding, um background para alavancar a sua vida e agregar valor. Então, acontece que isso é falso. Nunca teve esse método no Japão. Eles nunca usaram isso em nenhuma parte do mundo. Nunca teve. Que método mais idiota. O tubarão ia comer os peixes. Ou seja, você ia deixar de ter um peixe fresquinho e ia chegar sem peixe. Na verdade, você ia ter só um tubarão fresquinho. Tubarão gordão. Aí você ia comer um tubarão. E isso realmente originou o termo Shark Tank? Shark Tank. Um termo relevante foi cunhado por causa de uma história imbecil dessa. Pois é. Bom, e aí a gente chegou na última fake news espalhada aí pelos coaches, que é perigosa, que é o coach da depressão. Todas são perigosas. Todas. Não acredite que algo pode ser inofensivo. Atrás de uma aparente inofensividade, sempre tem algo perigoso. São coaches que você paga uma grana para ele ir na sua empresa ou fazer uma convenção para falar que ele consegue curar a depressão só com palavras boas. Eu acho interessante porque a depressão, né, é assim, o pessoal lutou tanto para dizer que não é uma frescura e ainda tem gente que fala que é frescura, né?
E o pessoal, ele chega num discurso desses falando, depressão não é frescura. E eu vou curar você dela. Você quer curar a depressão com um método que do começo ao fim demonstra que a depressão é uma frescura. Né? Não como se fosse uma doença, que você precisa de um médico, que você precisa de um psicólogo profissional para poder tratar. Sabe? Então, se você conhece alguém ou se você está passando por esse problema, você tem que procurar mesmo um especialista, um psicólogo e um psiquiatra para resolver esse problema para você. Não, e o pior é o seguinte, todos esses coaches que falam que cura doença, isso daí é uma coisa que me deixa indignado, porque isso cresce. É igual câncer, velho. Vai criando metástase em tudo quanto é lugar e vai convencendo os incautos que vão lá e acreditam que estão curando realmente da doença. E aí os caras chegam e falam assim, não, porque a gente vai alterar o teu DNA. Você sabe como que nós, da biologia, chamamos uma alteração de DNA em vida? Câncer. Pois é. Literalmente isso, câncer. O câncer é uma célula mutagênica que faz com que, enfim, gera um tumor, alguma coisa Então, assim. alterar DNA não é bom. Não é. E outra, não vai alterar o DNA. Não vai. Mesmo não se eu vai. acreditar bastante... Os geneticistas estão há décadas trabalhando para fazer um monte de coisas dificílimas com o DNA. Vai vir esse picareta e falar assim, vou mudar teu DNA. Ah, mas como? Através de física quântica. Os caras acreditam de fato que eles trabalham com física. Pois é. Não sabe nem derivar um polinômio. Não sabe resolver uma equação de primeiro grau. E os caras acham que fazem física. E quântica ainda. E quântica. Se você ouvir qualquer coisa quântica que não seja sobre física de partículas, não é quântico. Esse foi mais um Fake Noise. Se você tiver ouvido aí ou participado de alguma palestra motivacional... Ai, que dá disso! Onde os coaches aí falaram alguma história edificante, você coloca aí nos comentários pra gente discutir sobre isso, tá bom? E pense fora da caixa e mude o seu mindset. Sabe o que você pode mudar teu mindset? Parar de cair em papo de coach. Esse é o melhor mindset que você pode mudar. Pois é. Tchau, tchau. Qual?